Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a situação da Unique Forex. Por quê? Parece que se você for pleitear judicialmente a situação da Unique Forex na justiça, talvez você recupere, e eu falo talvez porque não é uma certeza, mas talvez você recupere esse dinheiro em 10 anos, tá, rapaziada? Isso você contratando advogado, perdendo todo esse tempo, gastando uma grana com advogado, com processo durante todo esse período, para você receber esse dinheiro em média lá para 2030. Exatamente, tá? Vou dar todos os detalhes que envolvem esse tipo de situação, tá? Falar por que desse prazo tão demorado, falar que pode agravar ainda mais esse prazo. Enfim, vou falar aqui todas as novidades que temos até o presente momento em relação a Unique Forex, tá? E assim, falar também sobre a possibilidade, porque é apenas uma possibilidade, de como você pode receber essa grana antes desse período dos 10 anos. Vou falar nesse vídeo também sobre o YouTube ter reconhecido o erro que ele cometeu em relação aos canais de criptomoedas, porém não se sabe se de fato todos os canais que sofreram strike vão voltar à ativa com seus vídeos que foram retirados, se tem a percepção que alguns canais voltaram, tá? Mas enfim, vou aqui também falar sobre todos os detalhes dessa notícia também, então já viu que esse vídeo está muito informativo. Não sai daí até o final que eu garanto você não tem nada a perder, somente a ganhar, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativar esse sino de notificação, darem um like no vídeo e também compartilhar com a geral inteira. Se você quiser receber notificação pelo WhatsApp ou então trocar alguma ideia comigo, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, os seus contatos e mandar um oi, tranquilo? Recado dado. Vamos comentar aqui a situação que está preocupando muitas pessoas que são investidoras, ou melhor, que foram um dia investidoras da Unique Forex, porque de fato a situação só tem degringolado. E assim, eu já sabia desse tipo de possibilidade que poderia acontecer. Em vídeos anteriores eu mencionei, rapaziada, vocês podem receber dinheiro na justiça? Talvez, mas não vai ser fácil, não vai ser rápido, e sinceramente não é que eu tenha vontade que isso aconteça, mas simplesmente é olhar a realidade como ela é. Porque a questão é a seguinte, pessoas que analisaram o caso da Unique Forex disseram que para você recuperar o seu dinheiro, tá, também isso aí vai depender muito dos valores, se for um valor muito alto vai ser mais complicado ainda, tá, então de fato tem essas nuances que você tem que analisar em cada caso, mas no geral em relação ao caso Unique Forex pode demorar cerca de 10 anos. Porque a nossa justiça não é muito célere, isso não é novidade para ninguém, tá? Ou melhor, não deveria ser novidade para ninguém. E geralmente casos comuns que não houve a relevância tão forte quando teve o caso da Unique Forex duram mais ou menos 5 anos de processo. Só que nesse caso aqui, como ainda está havendo as investigações, como ainda está havendo colheita de provas, como o dinheiro a ser confiscado ainda não foi completamente rastreado, então de fato pode demorar aí o dobro do tempo, cerca de 10 anos. E isso aqui não foi um papinho ali do dono do boteco da esquina não, são pessoas ligadas à justiça e alguns advogados analisando o processo em si. E eu não sei se vocês assistiram o meu vídeo anterior em relação à Unique Forex que eu gravei, tem mais ou menos 2 dias, se você não assistiu peço que você assista. Eu falei sobre uma associação de um pouco mais de 200 pessoas que foram ex-clientes da Unique, que estão aí reunindo provas, fazendo a colheita de provas para produzir um dossiê para tentar incriminar ainda mais a empresa na justiça. E olha, em relação a esse caso aqui, esse tipo de ação, né, esse tipo de atitude, embora tenha vistas a recuperar a grana ali por meio da apresentação dessas provas, só pode atrasar ainda mais o processo, porque tem que ter ali o apensamento daquelas provas ali nos autos de processo. Aquilo tem que passar por uma análise, não é assim, não é automático, tá? Então vai gerar burocracia, vai gerar mais tempo sim, vai acabar piorando, complicando em relação a esse caso aqui, a situação dos investidores. Claro, são provas que são elucidativas, pode aí trazer a verdade à luz de forma mais rápida, porém o processo tende a ser atrasado devido a esse tipo de iniciativa se de fato aquelas provas forem aceitas pela justiça. Mas assim, tem a possibilidade, tá? Deixando um tipo de parêntese muito importante nesse vídeo aqui, tá? Tem a possibilidade de você receber essa grana antes do período dos 10 anos. Qual seria essa? A possibilidade, eu já mencionei, que foi aquelas empresas que teriam interesse em comprar a dívida da Unique Forex para com os clientes. Eu já produzi um vídeo falando sobre isso, tá? Mas você que tem dívida ali, que é um credor da Unique Forex,
tem que tomar muito cuidado com esse tipo de proposta, porque inclusive alguns advogados analisaram aquele tipo de proposta, o contrato que estaria por trás daquela proposta, não viu ali coisas muito boas, já disseram que seria outro golpe, aquilo poderia agravar ainda mais a situação dos credores da Unic, colocando eles numa situação pior ainda, tá? Eu vou ser sincero para vocês, não perdi meu tempo analisando aquele contrato, afinal eu não tenho nenhum interesse, não tenho dinheiro preso na Unic Forex, mas um tipo de conselho que eu te dou é, se você for assinar esse contrato, muito cuidado, se você não entender aquelas cláusulas de contrato, porque de fato tem termos muito técnicos, tem nuances que de fato as pessoas que não são ligadas à área de direito não vão saber ali interpretar. Tem que ter algum tipo de assessoria jurídica para não cair numa armadilha, pior ainda, acabar gastando mais dinheiro, perdendo tempo e no frigir dos ovos ainda sair de mãos abanando, perdendo mais grana e se aborrecendo mais ainda, tá? Então, por isso que eu falo, muito cuidado aí com esse tipo de atalho fácil, tá? Não tô aqui dizendo que essa iniciativa seja completamente fraudulenta, mas segundo a análise, né, segundo que algumas pessoas que são ligadas à área de direito falaram que de fato aquele tipo de contrato não é muito benéfico para as pessoas que são credores da Unic, que beneficiaria mais quem estaria fazendo aquele contrato, melhor, a associação que era daí pertencente a Indio, tá? Se você quiser mais detalhes sobre isso, também já gravei um vídeo, tá aqui no canal, peço que você assista também, tá, rapaziada? Isso aqui é aquela verdadeira história daquele ditado que se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, porque de fato, olha, eu não tô vendo aqui nenhum tipo de medida plausível, tá, para que a pessoa receba num tempo ali razoavelmente pequeno, tá? De fato, o processo judicial demora, e esse caso aqui, devido às circunstâncias aí, devido ao dinheiro que possivelmente está lá nos Estados Unidos, parte no Belize e outra na Europa, ninguém na verdade sabe dizer das quantias que possivelmente estejam aplicadas lá, tudo é mera questão de estimativa, ninguém tem de fato dados concretos e isso pode gerar uma morosidade muito grande no processo. Com relação aos presos envolvidos ali com a Unic Forex, ninguém foi solto, tá? Até porque agora é final de ano, recesso judiciário só volta no dia 6, e claro que isso não significa que os presos ou Lady Mar será solto no dia 6, não é bem assim não, tá, rapaziada? A coisa é completamente diferente do que a maioria das pessoas pensam, tá? E também queria trazer um tipo de informação, tá, rapaziada, para desmentir um suposto boato de que um cara ali pertencente à Unic Forex, um líder, né, um suposto líder da Unic Forex, teria ali sofrido disparos na mão, tá? Que o cara teria sido meio que sofrido coronhadas, sido torturado, mas isso aí parece que foi fake news, parece que aquele vídeo foi antigo, o cara nada tinha a ver com a Unic Forex, possivelmente era um assaltante que o dono da fazenda, então alguma pessoa contratada pelo dono da fazenda foi tirar satisfação ali com o cara que era assaltante, que nada tinha a ver com a Unic, e possivelmente aquele cara ali que tomou as coronhadas, que sofreu disparos na mão, tá? Ele talvez não seja da Unic Forex. E por que eu falo possivelmente ou talvez? Porque a situação não foi esclarecida, não foi explicada aí de fato se aquele cara era ou não era, tá? Mas parece ser muito fake news. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar aqui do YouTube, tá? Em relação a boicote, a perseguição ali feita contra os canais de criptomoedas. A própria plataforma se pronunciou ali no Twitter falando que de fato houve um erro ali ao excluir vídeos de determinados canais de criptomoedas, porém ficou somente por aí e claro, disseram que os erros seriam corrigidos, que os vídeos voltariam ao normal, que aquelas penalidades ali da pessoa não poder publicar por um período de 6 a 14 dias seria ali meio que extinta, a pessoa poderia voltar a postar novamente, mas nada além disso. De fato, a gente não sabe se houve erro ou não, tá? Claro, pode ter havido um erro, mas ninguém sabe se há algum tipo de ação proposital. Afinal, o YouTube é uma caixa preta, ninguém de fato sabe o que está acontecendo, tá? Só a alta cúpula da plataforma sabe dizer, e eu acho que eles não teriam interesse em revelar a atual intenção desse tipo de ação, tá? E algumas pessoas chegaram a cogitar que eles voltaram atrás com medo do surgimento de novas plataformas aí baseadas em blockchain, plataformas descentralizadas, e assim, pode ser sim que de fato esse tipo de medida possa ter meio que assustado, né, o surgimento de um concorrente. Inclusive o próprio CEO da Binance meio que ventilou essa possibilidade, então assim, possa ser, tá, que isso tenha assustado um pouco, mas
isso não está garantido que de fato isso seria a real causa ali desse retorno, desse recuo da plataforma em relação a esse tipo de boicote, tá, rapaziada? E assim, depois desse anúncio, alguns canais de fato voltaram com seus vídeos, tá? Teve criadores, até o presente momento que eu saiba, só criadores gringos, tá, falando que as suas punições foram retiradas de fato, tá, que seus vídeos voltaram para o ar. É claro, não são todos, são apenas, digamos assim, a metade, 50% dos gringos que tiveram seu conteúdo retirado, pelo menos aqueles que eu vi a situação que eu estou acompanhando até o presente momento, teve ali as punições revertidas e o conteúdo de volta ao ar. Aqui no Brasil eu não tive nenhum tipo de notícia se os canais que sofreram esse tipo de boicote retornaram ali com seus vídeos, tá? Se tiveram ali as punições meio que retiradas, qualquer tipo de atualização em relação a esse caso, estarei passando aqui para vocês, tá, rapaziada? Mas a única coisa que eu posso fazer e desejo aqui é que essa situação melhore aqui para qualquer tipo de criador, seja brasileiro ou gringo, tá? E que os meus colegas aí saiam desse tipo de atoleiro, desse tipo de situação completamente lastimável. Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E nos vemos na próxima.